Instituto Professor Calazans. Colisão no aeroporto de Galeão, Rio de Janeiro. Uma aeronave desse tipo, não necessariamente esta aeronave, mas um Boeing 737, colidiu com um veículo na decolagem e, claro, não tivemos consequências mais desastrosas. Mas o perigo desta aeronave em colisão com esse veículo é de uma periculosidade tremenda. Nós podíamos ter tido no Brasil uma tragédia incalculável. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no SampaCast da Lapa, Teia Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital. Apoio técnico de Thaís. Muito obrigado, Thaís. Vamos lá. O professor Calazans vai explicar uma forma técnica e um pouco leiga para alcançar o público que não é especialista em aviação, para que a gente possa entender o que é que aconteceu, quais os possíveis fatores contribuintes e até mesmo causa. Lembrando que o professor Calazans está proporcionando alguns cursos gratuitamente. Para que você tenha acesso aos cursos, eu vou deixar aqui o QR Code para ser escaneado e também vou deixar aqui logo na descrição desse vídeo o link do grupo do professor Calazans, pois se você quiser ter acesso aos cursos, são alguns cursos da área da aviação, dentre eles o Princípios e Fundamentos do Perito Aeronáutico. Gratuitamente, basta fazer contato com o professor Calazans e você tem acesso a esses cursos e também um módulo de fraseologia de tráfego aéreo. Então vamos lá, conversando um pouco sobre esse assunto. Torre de controle não é torre de comando, tá? Nós ouvimos muito falar sobre torre de comando, mas na realidade é torre de controle. Então, a torre de controle é um órgão operacional de tráfego aéreo que tem a finalidade de controlar, eu ia falar avião, né? Em torno do aeroporto. Mas não é só avião. A torre de controle também trabalha envolvendo aí veículos. Então, quando há veículos se movimentando no aeroporto, nas pistas de táxi, nas pistas de decolagem, é a torre também que tem responsabilidade sobre a movimentação desses veículos. E aí nós vamos conversar um pouquinho. Então, vamos lá? Torre de controle controla as aeronaves voando em torno de um aeródromo, em torno de um aeroporto, controla as aeronaves se movimentando no chão e também os veículos que estão se movimentando no chão. E aí a gente já começa a entender um pouquinho a mais porque nós tivemos aqui a colisão de uma aeronave e um veículo na pista de decolagem. Alguém estava na hora errada, no momento errado. Se era a aeronave que estava, por exemplo, não tinha ainda recebido autorização para decolar, ou o veículo que não tinha autorização para ingressar na pista. Descobrir isso vai ser necessário uma investigação bem detalhada e as coisas não são tão simples assim. Então, a torre de controle, nós temos aí um edifício, geralmente fica numa posição bem destacada para que tenha uma boa visibilidade das aeronaves evoluindo em torno do aeródromo e também dos veículos e viaturas se movimentando. Então, aqui nós temos o aeroporto Galeão, aqui para a gente entender, né? Nós temos aqui as pistas de decolagem e de pouso e nós temos aqui essas pistas transversais que nós chamamos de pista de táxi, onde a aeronave ingressa para decolar ou então abandona a pista após o pouso. Lembrando, tá, que um aeroporto como esse ele é complexo. Então nós temos aqui o número de aeronaves, de aviões, que é grande, tá? Aqui novamente as pistas de táxi. Lembrando que nesse movimento, tá, nesta área,
nós temos deslocamentos de muitas aeronaves ingressando na pista para decolar, saindo da pista, veículos, além também helicópteros. Então, é um serviço complexo, tá? É um serviço complexo que requer uma comunicação eficiente e eficaz. Se não houver uma comunicação eficiente e eficaz, se o controlador de tráfego aéreo não estiver ciente e consciente, assim também como os pilotos, se não estiverem cientes e conscientes, a probabilidade de colisão entre aeronaves ou entre aeronaves e veículos é grande. E essa ocorrência, embora para algumas pessoas possa parecer banal, não é banal. Não é uma ocorrência que nós podemos desprezar de uma forma muito tranquila, não. A operação em aeroporto complexo como esse, como Brasília, como Kennedy, né, John Kennedy, Estados Unidos, Nova York, São Paulo, Congonhas, requer atenção e uma grande proficiência dos profissionais envolvidos. Em síntese, daqui a pouco eu vou comentar, essa aqui é a Torre do Galeão. Tá? Então, a Torre do Galeão, nós temos ali vários profissionais, daqui a pouco eu vou conversar. Então, é uma equipe que trabalha em coordenação, né? Aqui normalmente fica a posição do supervisor e aqui as posições de controle que eu vou explicar. Então, torre de controle é um dos órgãos envolvidos. Nós temos outros órgãos de controle de tráfego aéreo. Esse é o mais conhecido, mas não é o único. Tem um APP, controle de aproximação, e tem o centro de área que controla as aeronaves em aerovias, mas não é o caso aqui agora, tá bom? Aqui é a Torre Congonhas, tá? Onde eu tive a oportunidade, só aqui eu trabalhei 10 anos, tá? Então aqui fica a posição do supervisor, aqui, né, fica as posições que eu já vou comentar sobre elas, tá? Normalmente, uma torre de controle deste nível, né, nós temos 3 posições que eu já vou apresentar. Em Congonhas, tipicamente, nós temos a posição que fica na extrema esquerda, que fica uma posição de radar, onde se controla os helicópteros evoluindo ali no setor norte de Congonhas. Então, em Congonhas, tipicamente, nós temos uma posição a mais. Então, em Congonhas, nós temos 4 posições, onde o Helicontrol é uma área de controle radar, não vai ser objeto da nossa discussão. Então, normalmente, nós temos 3 posições e entender qual é o papel dessas 3 posições é importantíssimo. Ok? Então, vamos ver quais são as 3 posições na torre. Nós temos a posição de autorizações, solo e torre. Vamos descrevê-la e entender a dinâmica de uma operação de controle de tráfego aéreo dentro de uma torre e para ver quem ou quais órgãos, não culpados, mas quais órgãos envolvidos nesta ocorrência. Então, autorizações, né, também conhecido como clearance. Antes de uma aeronave iniciar o seu voo, até mesmo antes de acionar os motores ou iniciar ali a operação de táxi, né? O táxi é o deslocamento da aeronave no solo. Isso é táxi. Então vamos ver. Ele chama a posição autorização em frequência diferente. Ele pede autorização e essa autorização está relacionada ao plano de voo. Tá? Então ele pede autorização, vou supor o caso dessa aeronave do Galeão para o Ceará. Então ele faz contato com o solo Galeão e checa se o plano de voo dele foi autorizado conforme preenchido. Nesse momento, o piloto recebe as informações de aerovia, procedimento de subida e muitas outras informações. São várias informações. Tá? E aqui, nessa posição, a aeronave ainda parada, ainda nem acionados os motores, é feita ali toda a transação e podendo o plano de voo ser autorizado conforme proposto, ser alterado ou até mesmo não autorizado. Tá? Então, essa posição de autorizações, clearance, é a primeira posição que um piloto faz contato com a torre. Lembrando, repito, torre de controle tem 3 posições. Tá? A segunda posição, que é o solo, também reconhecido como ground. Nesta posição, aqui eu preciso chamar a atenção que nessa posição, deixa eu ver aqui, a torre de controle, ela controla as aeronaves e também veículos. Então vamos lá.
Qual a principal função desta posição? Vamos lá. Antes da aeronave, tá, se deslocar para a pista e iniciar a decolagem, tá, ela chama a posição solo. A posição solo vai controlar a aeronave em seu deslocamento, dando autorização, vamos supor que seja essa aeronave. Então, a aeronave vai reportar a sua posição e qual é a sua intenção. Nesse momento, o controle solo, a torre de controle, na posição solo, vai dar a essa aeronave todas as informações para que ela se desloque desse ponto até a cabeceira. Vamos supor que ela queira decolar de lá, ou precisa decolar de lá, ou daqui. Né? Então, toda a aeronave, antes de decolar, ela faz a sua movimentação, que nós chamamos TACS. Então, nesse momento, tá, ela chama a posição solo. Lembrando que as aeronaves que acabaram de pousar, quando ela acaba de pousar, quando ela libera a pista, mesma coisa. Após o pouso, ela chama o solo, ou ground, e aí ela recebe do ground, ou do solo, todas as informações. Lembrando que nessa posição solo, também, os veículos que quiserem ou precisarem se movimentar, se deslocar de uma posição para outra, também tem que ser feita nessa posição. Tá? Então vamos lá? Solo. A torre de controle na posição solo controla as aeronaves em movimento no chão, em deslocamento, antes da decolagem e depois da decolagem. E também controla ali os veículos em movimentação. Lembrando que, às vezes, uma aeronave ela sai de uma posição para outra sem a intenção de voo, o que nós chamamos de reboque. Mas, às vezes, a aeronave precisa ser rebocada de uma posição para outra, onde vem o tug, aquele tratorzinho que puxa a aeronave. Neste caso, também, as aeronaves em movimento sendo rebocadas, lembrando que TACS é o movimento das aeronaves quando a aeronave está com o motor ligado. É o movimento da aeronave por sua própria força. Reboque é quando a aeronave está sendo rebocada. O motor não está ligado, tá? Ela está sendo rebocada, a força não é da própria aeronave. Então vamos lá? A torre, na posição solo, controla as aeronaves antes da decolagem, depois da decolagem. Os veículos em movimento e também as aeronaves rebocadas. Foi falado e já foi questionado para mim aí que veículo é esse. Tá? Então, existem viaturas, veículos que fazem manutenção da pista. Por exemplo, muito comum, a aeronave decola e após a decolagem teve uma colisão com pássaros. Então, a pista fica contaminada. Então, neste caso, quando a pista fica contaminada, esses veículos vão lá limpar a pista. Tá? Ou, às vezes, ele precisa cruzar para fazer a manutenção do balizamento luminoso. Tá? Então, o ingresso e a movimentação desses veículos tem vários motivos. Então, a aeronave decolou e reportou um objeto na pista. Tá? Então, é acionada essa viatura para fazer a limpeza da pista. Né? Ou então até mesmo para rebocar uma outra aeronave que quebrou na pista após o pouso. Então explicar qual é a movimentação das viaturas, dos veículos, são várias, né? São várias as movimentações. Nós não sabemos qual era o tipo de viatura e o que ela estava fazendo, mas o movimento de viaturas cruzando pistas depois de decolagem tem várias causas, vários motivos. Mas, repito, em se tratando de aeroporto complexo, como Galeão, há necessidade de uma proficiência de todos os profissionais envolvidos, controlador de tráfego aéreo, pilotos e os condutores dessas viaturas. Ok? E a torre, aí sim, a torre nós podemos chamar da torre propriamente dita. Tá? Então vamos lá, temos autorizações, posição solo e a torre. A torre, ela é aquela posição que trabalha com pousos e decolagens e as aeronaves que estão voando ali ao redor do aeródromo. Então, a torre nós podemos dizer que é a posição propriamente dita que trabalha com o voo. Né? Então, vamos lá? Então, torre de controle, lembrando que essas posições, elas realizam os seus trabalhos, as suas operações através da comunicação, da fraseologia, que é o inglês técnico. E cada
posição tem uma frequência diferente. Então, a frequência da autorização é uma, assim que o piloto recebeu as informações, a autorização do plano de voo, ele troca de frequência, ele muda a frequência e chama o rádio em outra frequência que é do solo. Assim que ele recebeu as autorizações, as informações, as instruções de movimentação no solo, quando estiver para decolar, na posição 2, que nós chamamos, o momento pré-decolagem, nesse momento ele já muda a frequência para a torre. Então vamos lembrar que essas operações são feitas em posições diferentes e são feitas também em frequências diferentes. Ok? Então vamos lá. Aqui é a torre de controle. No momento, a posição do supervisor. Tá? Aqui, a título de suposição, nós não conhecemos hoje, já trabalhei em Galeão como estagiário, hoje eu não lembro quais são as posições. Mas aqui pode ser a posição autorização, solo e torre propriamente dita. Tá? Então, é uma equipe de vários controladores, eles vão revezando na posição e sempre tem a posição do supervisor. O supervisor, como o próprio nome diz, ele tem a função de supervisionar e fazer um controle do que está acontecendo entre as posições. E aqui eu chamo a atenção que é muito importante, que o supervisor tem que estar atento, né, a tudo que está acontecendo nas 3 posições, principalmente entre essas 2 posições que nós chamamos das mais críticas dentro da torre de controle, que é a coordenação entre o solo e a torre. Essas 2 posições precisam de uma interação que exige ali uma proficiência. A título de exemplo, nós poderíamos considerar aqui o solo e aqui a torre de controle. Então, o solo, repito, dando as instruções para as aeronaves em movimento no chão e depois, em um determinado momento, esse tráfego antes da decolagem é passado para a torre de controle e nas operações de pouso. A aeronave pousa com a controladora, o controlador da torre, e depois que a aeronave pousa, na hora que ela livra a pista de pouso, ela passa para o solo. Em síntese, é isso. E aí a gente precisa ver que coisa interessante. Olha só, as aeronaves nas operações de pouso e decolagem, que era o caso do Boeing, estava com esta controladora, a título de exemplo, controle de torre. E o veículo que estava se movimentando estava com o solo. Então, olha como isso é perigoso. Não posso chamar de perigoso, né? Porque não se trata de perigo, mas se trata de uma operação crítica. Então, nós temos 2 veículos diferentes, uma aeronave e um próprio veículo automotor, operando no mesmo local com frequências diferentes. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em aeroportos em que o veículo se comunicava na mesma frequência da torre. Há muitas discussões nesse sentido, no sentido de se veículos ocuparem a mesma frequência dos aviões, vai congestionar a frequência. Essa é uma discussão. A outra discussão é que quando veículos no mesmo local, na mesma área, se comunicando em frequências diferentes, eles não têm o que nós chamamos de consciência situacional. O que é isto? Provavelmente, eu estou falando na esfera da hipótese, esse avião não estava ouvindo o veículo se comunicando com a torre e provavelmente também o veículo não estava se comunicando na mesma frequência da torre. Então eles não estava ciente do outro, pois normalmente isso vai ser averiguado na investigação, né? Embora estivesse no mesmo local, eles estavam em frequências diferentes. Então, o veículo falando com a torre e com o solo, e normalmente não é na mesma frequência. Então, no solo você tem avião falando com a torre pelo rádio e, às vezes, a comunicação aqui do solo dos veículos é num rádio portátil. Um rádio portátil. Então, mesmo no solo, mesmo na mesma posição, é provável que aeronaves e veículos não tenham conhecimento um do outro. Esse conhecimento um do outro deve ser feito pelo controlador de tráfego aéreo. Por exemplo, veículo, fulano de tal, não cruze a pista, pois nós temos uma
aeronave em operação de pouso, ou nós temos uma aeronave em operação de decolagem. Então, o veículo só vai, claro que a prioridade é toda de avião, aeronaves, só vai saber da presença do avião ou da aeronave, do helicóptero, por exemplo, se o solo informar. Mas, na realidade, aqui, vamos lá, nós temos duas operações. Uma operação realizada na frequência da torre, que é o avião, na decolagem, o avião está na frequência da torre e o veículo na frequência do solo. Então, isso requer, sim, um cuidado especial. Repito, a informação entre os tráfegos deve ser feita por comunicação através dos controladores de tráfego aéreo. Lembrando que a prioridade nessas situações é sempre do avião ou aeronave nas operações de pouso e decolagem, e também até mesmo em outras operações. O que aconteceu aqui não sabemos. Repetindo, revisando, sintetizando. Dois veículos, né, a aeronave e o automotor, numa mesma posição, no caso era a pista, em frequências diferentes. A gente precisa saber o que é que aconteceu. Tá? Então, quais são os veículos envolvidos? Cuidado, eu estou falando de veículos envolvidos, não estou falando necessariamente de culpados e nem responsáveis. Então, nós temos o veículo, nós temos a aeronave, que era um Boeing 737, com aproximadamente 200 pessoas a bordo, e temos os controladores. Tá? Quem deu causa ao resultado, isso aí é muito complicado de falar agora. Mas vamos lá. Não temos a menor dúvida que estes serão os tópicos da investigação. Comunicação. Como foi a fraseologia? Então, o que é a fraseologia? A fraseologia é a comunicação técnica entre pilotos e controladores. Cuidado, não só isso. O documento 9432 da UASAI, o Manual de Radiotelefonia, destina um capítulo de comunicação de fraseologia entre controladores de tráfego aéreo e veículos. Olha só que interessante, vou repetir porque isso é importante. O documento 9432 tem um capítulo específico para comunicação, que é a fraseologia, entre controladores e veículos. E eu faço uma pergunta. A comunicação entre os controladores e o veículo foi eficiente e eficaz? E essa comunicação ela é sujeita a detalhes técnicos muito importantes. Inclusive a fraseologia entre os condutores de veículos, ela tem algumas diferenças entre a fraseologia entre pilotos e controladores. Eu faço uma pergunta. Um dos motivos pode ser a comunicação entre a torre de controle, a posição solo, e o veículo. Esta comunicação ela foi feita de tal modo que tanto o piloto e o condutor do veículo alcançasse o mútuo entendimento. Uma vez eu não do Galeão, eu conversei com um condutor, esses profissionais que circulam no aeroporto, se eles tinham tido curso de fraseologia, e eu falei para eles, olha, o documento 9432 tem um capítulo só para fraseologia. E na verdade eu fiz essa pergunta para vários profissionais, foi uma pesquisa empírica, nada técnica, mas eu não conheci nenhum profissional que tivesse, profissional responsável pela movimentação de veículos, que conhecesse a fraseologia voltada à sua operação. Então, fica aí uma grande pergunta. A fraseologia foi adequada conforme prevê o regulamento? Tanto o controlador quanto o motorista do veículo tinha conhecimento dessa fraseologia? Tá? Outra coisa aqui que eu já falei, vou enfatizar, é a frequência. Frequência rádio. Qual frequência foi feita esta comunicação? E como ela foi feita? Lembrando que nós tivemos ali dois veículos, né, a aeronave e o veículo automotor, no mesmo local, em frequência diferente, o que perde um pouquinho a consciência situacional. Repito, consciência situacional é quando o piloto ele conhece e sabe de tudo que está acontecendo ao seu redor. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: esse piloto sabia da presença de uma viatura?
Ele tinha consciência da situação da viatura, se a viatura estava próxima a cruzar a pista, estava taxiando na pista de táxi. A viatura, o condutor, o motorista, foi informado da presença de uma aeronave decolando. Então, tudo isso precisa ser bem analisado. O ideal é que essas comunicações fossem feitas na mesma frequência, o que nós já falamos, nem sempre é possível e normalmente essas comunicações são feitas em frequências diferentes. Em se tratando que uma aeronave estava com a torre e a outra estava com o solo, tudo indica que estava em frequências diferentes. Tudo indica não, claro que estava em frequência diferente, o que prejudica um pouco a consciência situacional. É provável que o piloto não tivesse ciência do veículo e que o veículo não tivesse ciência da aeronave. O outro fator também é sinalização. É um meio de comunicação. Essas áreas de movimento são sinalizadas por faixas de contenção, onde o piloto ou mesmo o veículo só pode se movimentar por intermédio de uma autorização, uma permissão extra do controlador de tráfego aéreo. Então, nós precisamos ver se essa sinalização era viável, estava adequada, estava dentro da regulamentação, se era visível, se não era visível. Lembrando que essa colisão foi feita no período noturno. Hoje é dia 12, né? Então, essa colisão foi feita no período noturno, no início da noite ali, do dia 11 de fevereiro de 2025. Então, esses fatores, não tenho a menor dúvida, que serão os fatores, os tópicos que serão levados em consideração na investigação desse acidente. E quem paga a conta? Nós tivemos aí um prejuízo, com certeza, considerável, né? A aeronave ficou seriamente danificada na parte de baixo, teve o voo que foi cancelado e assim por diante. Quando eu falo quem paga a conta, eu estou falando de responsabilidade civil, indenização. Para eu chegar a esta conclusão, ou os profissionais, principalmente do direito, a chegar a essa conclusão, precisa aí haver um serviço muito apurado da perícia. Já não estou mais falando da investigação técnica das autoridades aeronáuticas. Estou falando aqui de uma investigação judicial para apurar. Calazans, mas tem seguro. Ainda que haja seguro da própria aeronave, da administração do aeroporto, o seguro pode ir atrás de quem provocou, de quem causou esse resultado. Saber qual foi a causa e quem foi o causador requer uma investigação muito detalhada, né? Envolvendo, trabalhando em cima dos envolvidos, a gente vai atrás dos envolvidos, né? E saber quem errou, quem foi o causador. Já tive a oportunidade de investigar várias ocorrências desse tipo, e algumas que eu participei, nós vimos, às vezes, que foi o veículo que foi instruído a parar numa determinada localidade e não parou. O solo, a posição solo, deu uma instrução para ele manter a posição até que a aeronave decolasse e ele não parou. Em outras situações, nós vimos que a aeronave decolou sem autorização para a decolagem. Lembrando que eu não estou culpando ninguém. Não há como culpar ninguém agora e nem isentar de culpa. Mas já vi casos em que a aeronave foi instruída a aguardar para decolar ou aguardar para realizar o pouso em determinada localidade e não cumpriu a autorização. Então, é possível que o veículo não tenha obedecido às restrições ou até mesmo a aeronave. E nada também dá para isentar ou culpar o controlador. Pode ser também que o controlador de tráfego aéreo não tenha prestado atenção, lembrando que são duas posições diferentes entre o controlador da torre e o controlador do solo. Pode ser que não tenha havido uma coordenação entre eles, o solo, tem uma aeronave para cruzar, tem uma aeronave para pousar, tem um veículo para cruzar. Então, como que foi feita a coordenação entre esses dois envolvidos? E pode ser que o controlador de tráfego aéreo
tenha errado nas instruções ou emitido uma instrução equivocada. Eu agora há pouco, né, eu recebi uma mensagem muito interessante, deixa eu ver como que ela está aqui, em que num determinado site, um blogueiro, tá, ele fez uma menção ao piloto. Não sei de onde ele tirou isso. Então ele falou: parabenizamos a tripulação da aeronave de matrícula tal pelo excelente profissionalismo, assertividade e capacidade técnica. Eu pedi: não sei de onde você tirou isso, blogueiro. Eu vou poupar o teu nome, não vou falar quem é você, que dá até o nome aqui e dá o blog. Não sei de onde você tirou isso. O acidente foi ontem à noite. Nós estamos gravando agora, 10 horas da manhã, do dia após o acidente. Uma investigação dessa requer detalhes incríveis a serem investigados. Isentar qualquer envolvido ou culpar qualquer envolvido é de uma insanidade incrível. Então, isentar e falar que o piloto teve uma conduta excepcional, que deve ser elogiada, não sei. Não posso culpar o piloto agora, mas quem sabe o piloto pode ter errado. Então, não é momento de isentar ninguém e muito menos de culpar ninguém. Então, uma observação dessa num site, num blog, é de uma irresponsabilidade incrível, e a insanidade é igual se ele estivesse culpando o controlador de tráfego aéreo. Tá? Nós sabemos que o impacto, né, as consequências desse acidente foi minimizado. Imagina só um Boeing, aproximadamente, eu não sei qual o número de pessoas a bordo, praticamente aí, normalmente 200 pessoas a bordo, ele tendo decolado e o piloto não conseguindo, né, controlar a aeronave, resultando em um acidente, o impacto seria grande, consequências de vítimas fatais. Então a gente sabe que esse acidente poderia ter resultados horríveis. Não teve, mas eu não posso hoje, agora, culpar o piloto e muito menos isentá-lo e elogiar ninguém pelos resultados. Mas muito cuidado nessa hora, né? Então nós estamos aqui avaliando uma situação, apresentando os motivos que poderiam ter levado a essa colisão. Não sabemos, mas, conforme eu disse aqui, tendo trabalhado aí como 30 anos como controlador de tráfego aéreo e investigando várias ocorrências, eu não tenho a menor dúvida que a investigação vai ser em volta de tudo aquilo aqui que eu estou falando. Então, outra coisa também que eu estou na dúvida, né, gostaria de saber, não sei mesmo, né, Guarulhos tem, e se Galeão tem radar de solo. O radar de solo é um radar, saber se ele tem, se o Galeão, eu falo Galeão, mas é o aeroporto Tom Jobim, né, mas é o Galeão, se tem radar de solo. Porque se tem radar de solo e se estava em funcionamento, o controlador de tráfego aéreo, ele tem condições de ver, lembrando que é no período noturno, que muitas vezes dificulta a visualização das aeronaves e dos veículos. Mas se tiver o radar de solo e estiver operando, o controlador de tráfego aéreo tem condições de ver, monitorar o movimento dos veículos. Mais um elemento de investigação. Quem paga a conta? Não sei. Quem deu causa? Foi o piloto que decolou sem autorização? Uma hipótese. Foi o veículo que ingressou na pista sem autorização? Outra hipótese. Foi o controlador de tráfego aéreo que deu uma instrução equivocada ou para o piloto ou para o veículo? Outra hipótese. Podendo a responsabilidade voltar-se para a companhia aérea, para a administração do aeroporto, até mesmo para o controlador de tráfego aéreo, no caso, a União, por intermédio do DSE, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Esses órgãos envolvidos, né, não são necessariamente responsáveis ou culpados, mas eles serão objetos de investigação. Agora, em termos de responsabilidade, nós não tivemos um problema maior, que fosse o resultado do acidente e mortes de vítimas. Pois se nós tivéssemos morte de vítimas, estaríamos falando de provavelmente homicídio. E aí nós iríamos
desembocar para a responsabilidade penal. Então, se esse acidente tivesse vítimas fatais ou até mesmo lesão corporal, nós teríamos um outro elemento muito importante. Aí sim, responsabilidade penal e além da responsabilidade civil, nós teríamos aí crime aeronáutico, que poderia complicar ainda mais. Ok? E aí eu faço um convite, né? Lembrando do acidente de Tenerife. Se vocês quiserem, vocês pedem. Eu posso... Na verdade, eu vou colocar o link na descrição. Eu fiz um documentário sobre Tenerife. O que foi Tenerife? Tenerife foi o acidente que ocorreu dia 27 de março de 1977. Você poderia falar, poxa, Calazans, é muito antigo, mais de 40 anos. Esse acidente, ele é muito antigo, mas eu não tenho a menor dúvida que ele é muito atual. Nesse dia nós tivemos em Tenerife, nas Ilhas Canárias, 2 Boeing 747, e os dois, um decolando, né, e o outro taxiando. E as 2 aeronaves colidiram, né, e tivemos aí um resultado trágico. A aeronave na decolagem conseguiu subir para livrar o tráfego da Panam, né, o KLM estava decolando, 2 Boeing 747 e o Panam da América estava taxiando. Ele conseguiu decolar, mas momentos antes não conseguiu livrar a aeronave, teve a colisão e morreram nesse acidente 583 pessoas. É até hoje o maior acidente da aviação. E por incrível que pareça, nenhuma das aeronaves estava voando. Uma estava taxiando e a outra estava decolando. E até hoje, os elementos aqui, é muito importante que os elementos da investigação, tais como comunicação, sinalização, são ainda presentes. É um acidente antigo, mas é atual. Outro dia eu estava fazendo comentário sobre esse acidente e um aeronauta falou, poxa, Calazans, você é antigo, hein? Falando desse acidente, você já era. Não, já era não. Eu me lembro de uma ocorrência que eu vi, quase colisão, no aeroporto de Congonhas, em 2013. Quando nós analisamos a ocorrência de quase colisão, nós vimos ali que em Congonhas teve um defeito, teve um problema na comunicação entre piloto e controlador de tráfego aéreo, que foi o mesmo ocorrido nesse acidente. E muitas outras ocorrências. Então, falar que Tenerife é uma coisa antiga, não é uma coisa antiga. O Tenerife envolveu baixa visibilidade, 2 aeronaves, né, em um mesmo local, com operações diferentes, envolvendo ali a colisão e a morte. O maior acidente da aviação ocorreu quando 2 aeronaves não estavam voando. Tá? E hoje eu chamo a atenção, um alerta aos controladores de tráfego aéreo, pois esse assunto no Brasil não foi devidamente estudado, não foi devidamente analisado. Então, muitos controladores, pilotos ainda cometem erros na comunicação, na fraseologia, e se nós analisarmos, são os mesmos erros ocorridos décadas e décadas atrás. Então, fica aí um alerta aos controladores. Terminando o nosso bate-papo, ok? Eu faço o convite para visitar o site do Professor Calazans e também no canal do YouTube eu vou disponibilizar o acidente de Tenerife, para que você tenha uma noção dos erros. Inclusive, eu vou até fazer uma coisa diferente aqui. Se você quiser, eu vou deixar o link do grupo do Professor Calazans, do Zap, e quem quiser, eu vou dar também o curso de Princípios e Fundamentos do Direito Aeronáutico, módulo Perito Aeronáutico, e também a investigação do Tenerife. São algumas aulas, eu não lembro quanto, umas 4, 5 aulas, onde eu explico nos detalhes o que aconteceu em Tenerife, e você pode ter uma ideia se esse acidente tem as mesmas causas. Tá? No site Professor Calazans você tem acesso aos vários cursos no Instituto Professor Calazans. Para mais contato, tem o nosso e-mail, calazansdaniel@gmail.com, e também o nosso telefone, que é o Zap, é o 911 98693 6733. A sua atitude define a sua altitude.
Voe Alto Estúdio com o professor Calazans. Há mais coisas para nós falarmos sobre este incidente, esta ocorrência, e claro que no momento posterior nós vamos tecer mais detalhes. Mas por hoje é só, e para mim, para o professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.